591. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pura sim, mais pura quero a mente ter. Gozo sim, mais gozo posso eu conhecer. Ó Jesus, bendito ouve esta oração, pois a ti pertence o meu coração. Calmo sim, mais calmo quero sempre estar. Firme sim, mais firme posso eu sempre andar. Nunca me esmoreça este coração, pois em Cristo tenho toda a perfeição. Alto sim, mais alto que as estrelas vou. Perto sim, mais perto de Jesus estou. Cristo é meu modelo, sempre o seguirei. Tudo quanto anelo nele encontrarei. Oh glória, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quantos vieram aprender a palavra de Deus? Glória a Deus. Desde já chamo o pastor Henrique. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor. A paz do Senhor. Por gentileza, se coloque de pé. Iremos abrir na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 1, verso de número 5. Tá bom? Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso de número 5. Todos encontraram? Amém. Está escrito assim: Tito, capítulo 1, verso de número 5. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te ordenei. Tá bom? Podem sentar. Hoje nós vamos começar mais uma nova série dentro da carta de Paulo a Tito. Com certeza não concluiremos o que nós vamos começar hoje aqui. Algumas terças a mais para concluir o que nós temos para falar. Anote o tema da doutrina, baseado na carta de Paulo a Tito. O tema da doutrina é este: como distinguir os pastores dos lobos. Tá bom? Anote o tema da doutrina: como distinguir os pastores dos lobos. Nós temos um texto dentro da carta de Paulo a Tito, que vai do versículo 5 até o 16. É uma leitura que nós não iremos fazer aqui agora, mas se você chegar em casa, se você consegue durante o dia ou durante a noite fazer uma leitura bíblica mais extensiva, você vai pegar Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 16, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui uma introdução e dentro dela temos algumas coisas para aprender, e é necessário que os irmãos dobrem a atenção. Mas antes de nós relatarmos aqui algo de muito importante dentro da introdução, queremos também compreender a mente dos irmãos, principalmente para quem tem aquele costume de ouvir sempre pregações de alta ajuda, né? Aquelas pregações que estimulam as pessoas a buscarem a Deus por favores que Ele pode nos conceder.
É por isso que é difícil as pessoas entenderem a doutrina, porque não todas as pessoas, mas uma boa parte, pelo fato de talvez os que estão aqui não tenham nem necessidade de ouvir isso que eu estou falando, mas de um modo geral a gente percebe que as pessoas, elas não têm o costume de aprender, sentar para aprender, ter paciência para aprender, porque muitos cristãos estão acostumados simplesmente e tão somente em ouvir pregações de autoajuda, pregação que levanta a autoestima do cristão, e eles têm dificuldade de aprender acerca da direção que somente é concedida por meio da doutrina, da palavra. Por exemplo, como distinguir um pastor ou os pastores dos lobos? Para a gente distinguir, é necessário a gente participar de hoje até as outras terças-feiras de todas as doutrinas que nós vamos mencionar acerca dos pastores verdadeiros em relação aos lobos. Aí você vai distinguir, ter uma visão melhor, porque existem pastores, né, que se titulam pastores, que automaticamente estão fazendo coisas boas, mas as suas práticas são reprováveis. Não é simplesmente pelo fato de fazer algo bom. Se a sua moral não estiver em dia, ele está sendo reprovado. Por isso que é muito bom você participar das doutrinas. Nem tudo aquilo de bom que algum líder faz representará aquilo de fato que ele é. Por isso que a doutrina é importante para a igreja, tá bom? Vamos lá. A carta de Paulo a Tito expõe de maneira eloquente o binômio, ou seja, a ortodoxia e a piedade. A ortodoxia tem a ver com a doutrina, certo? Ortodoxia tem a ver com a doutrina santa, a sã doutrina. Algo que a religião impõe como regra de fé. Então nós temos a ortodoxia da palavra, onde a nossa religião, que não deixamos de ser religiosa, contanto que a nossa religião esteja pautada na palavra, ela tem sim os seus fundamentos e é santa, possuída da sã doutrina. E também piedade. Piedade já tem muito mais a ver com a nossa conduta, o que nós fazemos, o que somos, o que praticamos, os nossos hábitos. Então uma coisa tem que nos levar a outra, tá bom? Uma coisa tem que nos levar a outra. Só recapitulando, como eu disse no começo, não porque alguém faça alguma coisa boa, que isto vai revelar de fato quem é a pessoa de fato. É necessário que esta pessoa tenha a ortodoxia da doutrina, a doutrina verdadeira, para que a sua piedade seja uma piedade em dias, sua moral esteja em dias. Amém? Então nós podemos observar que Paulo usa tanto a ortodoxia e a piedade como fundamento da sua carta a Tito, ou seja, a doutrina e a vida. A vida não pode ser exercida sem a doutrina. Então, distinguir os falsos pastores dos verdadeiros, ou os verdadeiros líderes, os verdadeiros pastores dos lobos, é entender que a sua piedade tem que estar associada à sua ortodoxia, ao ensino, à palavra. Aí nós podemos observar que em toda a carta de Paulo a Tito nós vamos encontrar teologia e ética, doutrina e dever. Escute, isso aqui é interessante. Nós vamos encontrar o estudo de Deus, também nós vamos encontrar a ética, que é justamente expressa na teologia, onde o estudo é sobre Deus, onde o mesmo vai nos ensinar que devemos ser éticos. Então a carta de Paulo a Tito, não apenas a ortodoxia e a piedade, mas também a teologia, o ensino em si. E automaticamente este ensino nos levará a entender que devemos ser cristãos éticos. Por exemplo, os 10 mandamentos, como eu ensinei domingo pela manhã, as 2 tábuas da lei que estava dentro da arca, ela representa as escrituras sagradas. Escute, as 2 tábuas da lei dentro da arca representa as escrituras sagradas.
E dentro dessas escrituras sagradas, nós encontramos a ética ateísta, a ética individual e a ética social. Vocês já aprenderam muito sobre isso, ou já se esqueceram? Mas vamos lá. A ética ateísta: cremos em um só Deus, não há outro. A ética individual é a minha responsabilidade. Envolve confiar nele, acreditar nele, andar em santidade, ter prazer na oração, prazer em jejuar, prazer nas escrituras, prazer em estar na igreja, enfim, envolve a minha responsabilidade, a ética individual. Cada um é responsável pelos seus próprios deveres como verdadeiros cristãos que somos. Também há dentro desse decálogo dos 10 mandamentos a ética social. Já é a minha responsabilidade para com o Jorge, a responsabilidade do Jorge para com o Vitor, e assim sucessivamente. Amém? Então nós não apenas temos uma teologia, temos a ética que é extraída da teologia. Amém? Também temos a doutrina, que já é a aplicação dos ensinos baseada e extraída da teologia, onde esta doutrina vai gerar e vai transferir para mim e para você deveres que devem ser praticados. Por exemplo, qual é o dever do cristão? Ou os deveres do cristão baseado na doutrina? Amar o próximo, andar em santidade, perdoar, odiar aquilo que Deus odeia, certo? E amar aquilo que Ele ama. A gente não vai se aprofundar muito nisso não, porque nós queremos entrar aqui em alguns assuntos. Então, preste bem atenção. A carta de Paulo a Tito expõe de maneira eloquente binômio, ou seja, ela tem essas duas. A Bíblia sempre vai trabalhar com os dois caminhos, que vai se tornar um só. Amém, irmãos? A Bíblia sempre vai trabalhar com os dois caminhos, que vai tornar um só: ortodoxia e piedade. Doutrina santa, vida santa. Teologia, estudo de Deus, que vai nos conceder a ética. Doutrina, que são os ensinos baseados na teologia, que vai transmitir para cada um de nós os nossos deveres. Deveres estes que devem ser praticados como verdadeiros cristãos. Amém? Aí, você anota isso aqui, ó. No capítulo 1, anote, no capítulo 1, Paulo aborda esse binômio em relação à igreja, ou seja, ortodoxia e piedade. Já no capítulo 2, Paulo vai tratar muito acerca da família, tudo em relação à família. Vamos aprender, irmãos, vamos aprender. No capítulo 1 ele envolve o quê? Ortodoxia e piedade, que eu expliquei já. No capítulo 2 ele envolve tudo em relação à família. E no capítulo 3, tudo em relação ao mundo. Então podemos perceber que a carta de Paulo tem tudo a ver com a moral da igreja, a igreja se relacionando com a ortodoxia e a piedade. Também vai tratar das famílias, tudo que envolve a família, e também vai tratar da igreja em relação ao mundo, como ela deve se comportar e o que ela deve repugnar, tá bom? Pois bem, ainda na introdução nós podemos observar que existe uma palavra, esta palavra grega, por favor, dobre a sua atenção, é uma palavra grega que tem a expressão epidiortose, epidiorthose. Essa palavra grega, epidiortose, entenda, epidiorthose. O que é que estava acontecendo lá na igreja de Creta, na ilha de Creta? O que é que estava acontecendo nessa localidade a ponto de Paulo deixar lá Tito, o seu jovem amado que foi instruído na doutrina? Você pode observar que no versículo de número 5, volte para lá, por favor. Vai, Tito capítulo 1, versículo 5, volte para lá.
Paulo está dizendo, ó, vou te deixar em Creta pelos seguintes motivos. Tem coisas fora da ordem e tu vai colocar em ordem aquilo que está faltando. É interessante, ó, preste bem atenção. Ó, eu vou te deixar em Creta, nas igrejas de Creta, para tu colocar em ordem e colocar nas igrejas o que está faltando. Pronto. O que é que essa palavra grega traz dentro dentro do seu significado? Paulo está dizendo, você vai ficar aqui e vai colocar tudo em linha reta, porque está tudo fora de ordem, está tudo fora da doutrina, está tudo fora da sua contextualização de vida cristã. Os líderes se perderam, as igrejas se perderam em Creta, na cidade de Creta. Então você vai ficar aqui, porque muitas coisas estão fora de ordem, podemos dizer, fora do lugar. Então você vai ficar aqui para colocar o que está fora do lugar no lugar. E algumas coisas que está faltando, ou o restante das coisas que está faltando, você vai levar e vai colocar dentro da igreja. Amados, o que eu quero passar aqui para a igreja é que nós não podemos perder os marcos antigos. Não por ser uma igreja Assembleia de Deus restituindo vidas para Cristo, ou qualquer outra igreja que tem o nome de Assembleia, Assembleia de Deus Montese, Assembleia de Deus Bela Vista, Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Canaã, Assembleia de Deus Templo Central. Todas as igrejas que têm o nome Assembleia, elas conservam os marcos antigos, embora algumas já se perderam no meio do caminho, ou seja, ficaram fora da ordem, onde já lhes falta alguma coisa, né? Ou seja, a igreja, ela sempre vai ter que lutar para preservar a sua moral, a ortodoxia, a piedade, a ética, a doutrina. Sempre vai ter que fazer de tudo para que não perca a linha, não saia do trilho, não saia do caminho. Então vamos lá. Tito agora está na ilha de Creta, visitando as igrejas, e está levantando agora presbíteros, líderes espirituais, para restabelecer o que está faltando. E nós vamos observar mais ou menos o que é que estava faltando. Então é necessário que você não durma, preste bem atenção para você aprender. Então a palavra grega epidiortose significa colocar em linha reta. A igreja estava em linhas tortas. Tito foi colocado lá para colocar a igreja agora em linha reta. Também significa colocar em ordem, endireitar. Ou seja, Tito está sendo colocado lá para endireitar, colocar em ordem e colocar a igreja em linha reta. Todos vocês que estão acompanhando as doutrinas estão percebendo que o problema era gravíssimo nessa ilha e nas igrejas. O pecado de devassidão era enorme, membros da família de Deus, que diziam ser membros da família de Deus, cometendo pecados horríveis, pecados imorais, ao ponto de serem expostos, de serem cometidos sem nenhuma vergonha sequer. Está vendo? Você já prestou atenção que tem pessoas que elas pecam moralmente, são pessoas devassas, imorais, e elas não estão nem aí acerca dos prejuízos que podem causar? É homem, é mulher, eles não estão interessados no preço que vão pagar, nas consequências que vão trazer. Eles estão interessados no desejo do praticar, viver o pecado e praticá-lo, como aqui estava acontecendo. E era algo muito gravíssimo. Por isso que Tito chega, enviado por Paulo, colocando as coisas em ordem, endireitando a igreja e colocando ela em linha reta. É como eu disse, igrejas podem ter até pregação, mas se ela não tiver doutrina para educar a igreja, ela se torna uma igreja perdida. Porque pregação você pode aprender, doutrina se aplica, e tudo que se aplica tem uma metodologia,
que é o seu ensino, onde nós vamos viver de acordo com as verdades que estão sendo ensinadas naquela igreja local. Tá certo? Vocês estão entendendo aí, irmão? Então, vamos lá. Você coloca Tito. Foi colocado em Creta. Tito foi colocado em Creta. Anote, isso é importante. Tito foi colocado em Creta para colocar a igreja em linha reta, colocar a igreja em ordem e endireitar a igreja. Olha a responsabilidade do homem de Deus: colocar a igreja em ordem, em linha reta e endireitar a igreja. Ele não tem poder para isso, mas o poder da palavra que está sobre si tem poder para isso. Então, no capítulo 1, ortodoxia e piedade. No capítulo 2, ele vai relacionar tudo acerca da família. E no capítulo 3, tudo em relação ao mundo. Se eu não me engano, quem viu a doutrina terça-feira, a gente explicou aqui que alguns cretenses de Creta estavam com comportamentos ímpios, comportamentos imorais. Certo? Então, todo cuidado é pouco. Tá certo? Amém? Vamos lá. Entenda bem, quando Tito chega, ele se depara com falsos mestres e uma falsa moralidade. Pessoas que automaticamente se titulavam santas, mas em vida eram pessoas imundas, impuras. Falsas doutrinas estavam sendo aplicadas lá. Por favor, dobre a sua atenção. Então, a palavra endireitar, ela tem um método medicinal. Ela vem da medicina. Essa palavra endireitar vem da medicina. O que é que Paulo está tentando nos trazer como ideia? Escuta, é que Tito chega, dona Misty, e muitos membros estavam tortos. No original é isso. Você vai chegar lá na ilha de Creta, nas igrejas da ilha de Creta, e muitos membros desta família que diz ser cristã estão tortos. São membros tortos. Então, com a ortodoxia, a piedade, a teologia, a ética, a doutrina, você vai chegar lá e vai pegar cada membro que está torto e vai endireitar. Vai ser dolorido para eles, mas você vai ter o trabalho. Eles não vão querer aceitar. Eles não vão admitir você chegar lá e endireitá-los. Mas eu quero dizer que eles estão tortos, porque eles estão com falsas doutrinas, pecados e etc. Então você vai chegar, eles não vão gostar, mas você, com a doutrina, vai pegar todo membro dessa família que está torto e vai endireitar. Então, a ideia da doutrina é esta: quando algum membro daqui estiver torto, todo aquele que é possuído pela verdade, não tenha medo. Trabalhe com amor, usando a verdade, para desentortar e endireitar esse membro que está torto. Os falsos mestres, os loucos, não pensam dessa forma. Você vai morrer do jeito que está, porque sempre ele vai pregar aquilo que você quer ouvir. Tenhamos cuidado com eles. Eles são sutis e perigosos. Tá bom? Então vamos lá. Aí, Paulo deixou Tito em Creta para colocar em ordem as coisas restantes nas igrejas e construir nas igrejas presbíteros. Ou seja, te deixei aqui, agora tu vai constituir, ou seja, tu vai levantar, consagrar presbíteros e colocá-los dentro das igrejas para poder pastorear, ensinar, e que sejam homens maduros e experientes para cuidar do rebanho, para ensinar e para prover. Porque o bispo, a palavra bispo, tem tudo a ver com a palavra presbítero, certo?
quando a palavra bispo aparece, dá a ideia também de que seja um homem maduro e experimentado. Mas a função do bispo também tem a ver muito com a do presbítero. Muda pouca coisa. O bispo é aquele que está pronto para supervisionar a igreja e alimentá-la. Já o presbítero, embora também tenha essa função de ensinar, mas ele é muito visibilizado pelo fato de ser maduro e experimentado. O bispo tem a ver muito com o ensino. O presbítero tem muito a ver com a maturidade e experiência. Quem olha para o presbítero, nesse caso, aprenderá com ele com relação à sua maturidade e às suas experiências. Já com o bispo, aprenderá com ele acerca do conhecimento e da doutrina e da palavra. Só que, pastor, mas enfim, bispo e presbítero e bispo são a mesma coisa? Sim, sim. Nenhum pode ficar isento daquilo que pode fazer pelo outro. Todos têm a mesma autoridade eclesiástica. Tá certo? Embora as diferenças sejam poucas, isto não quer dizer que o presbítero não possa supervisionar e nem ensinar. E também o bispo não possa ser maduro e ser experimentado na fé para que não seja um exemplo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, todos os dois têm uma conotação e uma linguagem similar. Vamos lá. Então, Paulo deixou Tito em Creta para colocar em ordem as coisas restantes nas igrejas e construir nessas igrejas presbíteros, pessoas maduras e experimentadas. Certo? Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Eu particularmente não tenho coragem de pegar aqui esse menino que é novo, né? Novo pelo fato de ser também novo na fé, mas já está avançado, né? Como o Nardim e os demais, o Diácono Carlos, os demais, Edson e todos, trocar a rede de Deus pelo sentimento amigável. Está entendendo, Éder? Trocar a rede de Deus por sentimento amigável. Eu gosto do Douglas, eu gosto do Nardim, eu gosto do Diácono Carlos, vou consagrar todo mundo ao presbitério. Como é que eu vou consagrá-los todos ao presbitério se vocês ainda... Entenda uma coisa, aqui é experiência, viu, gente? Se vocês não estão adaptados ainda entenda bem, com o sistema, não do ensino, mas apto para ensinar uma doutrina. Uma certa vez eu estava me sentindo bem, Douglas, você vai dar doutrina. Sabe o que o Douglas respondeu? O senador? Deu um menino, pastor. Estou preparado, não, deu o seu mesmo. Certo. Você não fez nada de errado, porque se você fosse um aproveitador, você teria pegado. Mas como você não é, e entende que ainda não é o momento, o que você me disse foi alegrar o meu coração, ao invés de entristecer. Você pode dar glória a Deus, irmão? Então, eu não sou louco. Presbítero tem a ver com maturidade e pessoas experimentadas na fé. Por exemplo, quando alguém era chamado de ancião no Antigo Testamento, é porque quem era chamado dessa forma, porque além de ser um pouco avançado na idade, eram pessoas que aconselhavam os mais novos. Podia ser um pastor no Antigo Testamento, ou um presbítero, ou um bispo, que era experimentado, que tinha capacidade e eficácia de supervisionar igrejas. O que me deixa preocupado, como eu já disse aqui, que eu quero que nenhum de vocês pegue no acelerador do carro ministerial e fique dando arrancadas, porque o acidente pode ser grande. Tem que sentar para aprender. E se for necessário passar um bom tempo sentado para aprender, passe com humildade, que quando vocês se levantarem, vocês estarão maduros para ensinar. Só o que tem pessoas novas, dona Misto, querendo ser pregadores, querendo ter alguma função eclesiástica na hierarquia da igreja. Isso é perigoso. Diga aí. Essa questão da hierarquia, pode um pastor retroceder um membro da igreja? No caso, o Diácono Carlos é diácono, ele pode descer para uma patente menor da que ele é? Não. Nenhum pastor pode. Isso vai depender muito de convenção. Porque tem convenção, por exemplo, tem convenção que vai me aceitar como pastor.
Já tem outras que vai exigir de mim o quê? Um certificado. Um certificado. Você tem convenção, pastor? Aí eu vou dizer, não. Vocês têm que entender que para ser pastor não precisa de ter certificado. Para ser pastor não precisa ter convenção. Para ser pastor só precisa vir do coração de Deus. Entende? Mas eu não posso, de forma alguma, baixar a função do diácono Carlos. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Ele só pode descer daqui para baixo em caso de pecado moral. Tá bom? Ele mesmo assim não perderá a sua função, mas ele não vai exercer enquanto não cumprir, todo respeito, quando ele não cumprir com toda a sua disciplina. Quando ele sai da disciplina, ele volta com seu cargo, ele não deixou de ser diácono, apenas estava fora das atividades do diaconato. Tá bom? Caso aqui, auxiliar Douglas, auxiliar Nardim, auxiliar Edson, auxiliar Cleilson, auxiliar Levi, eles já podem subir um cargo, serem consagrados e ungidos ao diácono. Tá bom? Entendeu? Agora, a não ser que ele chegue para mim, pastor, não quero ser mais diácono. Ou um menino, pastor, não quero mais ser auxiliar. Ainda vou insistir, né? Porque o bom pastor tem que insistir. Mas se eles não quiserem, aí é outra coisa. Mas quando Deus quer, o não deles não vale nada, né? O não deles não quer dizer nada. Amém, irmãos? Quem está aprendendo, diga amém. Amém. Pastor, aí no caso o Eco perguntou, aí o negócio da disciplina, aí a pessoa é reativada, tá certo? Há uma reativação para exercer a função, tá certo? Por exemplo, o diácono Leonardo chegou aqui, perguntei se salve com o seu pastor, saí, pastor, tá tudo bem, né? Porque eu tinha um sonho de me congregar aqui, eu tô com essas dificuldades porque não tem gasolina, ainda não tô trabalhando, mas quando eu posso eu estou aqui. Aí eu, conversando com ele, eu disse o seguinte: tenha só um pouco de calma, entendeu? Porque há uns anos atrás eu era muito aperreado, eu não podia ver ninguém que eu queria, não é gerar números, né? A necessidade era tão grande que, não, às vezes a gente se preenche tanto de necessidade que a gente começa a distribuir aquilo que Deus não está mandando distribuir. Infelizmente alguns estão desviados hoje. Por quê? Porque eu não tive a experiência que eu tenho hoje para analisar, estudar, pesquisar e avaliar. Hoje está diferente, meu filho. Para pegar nesse microfone aqui, tem que ser mais santo do que eu. Amém, irmão? Ser mais santo que o pastor. Por isso que, dobra atenção, por isso que Paulo está dizendo: fica em Creta. Levanta presbíteros, pessoas maduras e experimentadas, para ensinar o meu povo, ser exemplo para o meu povo. Vamos lá. Preste bem atenção aqui, isso aqui é interessante. Pode perguntar, viu, irmão? Se Paulo deixa Tito em Creta para colocar em ordem algumas coisas restantes nas igrejas e levantar líderes para auxiliar as igrejas, tudo indica que a palavra, escute, tudo indica que a palavra restantes, escute, a palavra restante significa, sabe o quê? Colocar em ordem o que está faltando. O que é que estava faltando? Uma vida santa na igreja. Estava faltando pudor. Para quem não sabe, viu? Por isso que é bom estudar os originais. Não vai dar muito tempo. Estava faltando pudor. Ou seja, estava faltando decência no estilo de vida dos membros. Bom. Estava faltando a doutrina que exige, que cobra pureza e santidade. Olha, preste bem atenção, irmão. Olha só o que estava faltando. Eu creio que essa expressão restantes, ou levantar presbítero para fazer com que essas coisas que estavam faltando viessem ser colocadas no lugar novamente,
Eram coisas mais necessárias para a vida cristã. Sim ou não, irmãos? Vocês estão entendendo aí, amados? Então vamos lá. Então, Tito, fica em Creta, nas igrejas de Creta. Vai construir nessas igrejas presbítero, levanta eles e começa agora a trabalhar para colocar em ordem aquilo que está faltando. Porque muitas coisas graves, irmão. Fala baixo, né? Fala baixo. Ó, irmãos, principalmente vocês que são novos na fé, muitos aqui que são novos na fé. Você não tem noção das barbaridades que igrejas estão praticando, que líderes estão vivendo, membros estão vivendo. E é um perigo enorme quando isto não está sendo vivido dentro da igreja, ou dentro das igrejas. Assim como estava acontecendo coisas graves aqui, também está acontecendo coisas graves em muitas outras igrejas. Irmão, por favor, dobre a sua atenção, por favor. Nem sempre, Giovana, Cleilson, Graça, vocês que estão aqui, nem sempre essas cadeiras que estão vazias vai representar a ausência de Deus aqui entre nós. É verdade. Glória a Deus. Aleluia, é verdade. Nem sempre essas cadeiras vazias aí, aqui, seja na segunda, na terça, na sexta, no domingo, nas escolas bíblicas, seja ocorre ou não for, nem sempre vai representar a ausência de Deus aqui nesta igreja. Porque domingo agora nós tivemos um culto com pouca gente e foi um verdadeiro Pentecoste. A oração ontem à noite tinha pouca gente, tinha cadeiras vazias, foi um verdadeiro Pentecoste. Estamos aqui recebendo a palavra, a instrução, o poder, a graça, a verdade. Também está acontecendo um mover espiritual. Nem sempre essas cadeiras vazias vai representar a ausência de Deus aqui dentro dessa igreja, não, irmão. Tudo indica, Jorge, que representa pessoas que não querem ouvir a verdade, que não querem ser confrontadas, que não querem ser ensinadas, que não querem serem cobradas. Então elas vão se levantar e vão procurar um lugar que tem uma doutrina frouxa. Uma light, né, pastor? Uma light. Por quê? Porque há coisas graves que um líder verdadeiro jamais vai compactuar, vai viver uma vida associada com essas coisas. Amém, irmãos? Então, coisas graves estavam acontecendo aqui na ilha de Creta e nas igrejas, no meio dos cretenses, aqueles que diziam ser família de Deus e membros da família de Deus. Vamos lá, olha aqui, ó. Tem que ser irritante. E o diabo se estimula e sai da pessoa. Preste bem atenção, ó. A carta de Paulo a Tito, você coloca aí, vai. Coloque assim, ó, coloque assim. O texto, coloque assim, vai. O texto da carta de Paulo a Tito. Isso aqui é interessante, isso aqui é maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Coloque assim. O texto da carta de Paulo a Tito indica. O texto da carta de Paulo a Tito indica que havia graves faltas na vida individual, porque quando alguém não peca em conjunto, peca individualmente. Cuidado, viu, irmão? Tem gente que peca em conjunto. Por exemplo, o problema da fofoca, que, poxa, eu queria tanto parar de falar sobre isso, mas parece que não tem como. Por exemplo, o problema da fofoca. O fofoqueiro e a fofoqueira nunca vai pecar individualmente. Precisa de um ou dois para alimentarem suas fofocas. Como é que um fofoqueiro vai fofocar sozinho para sua consciência? Ele precisa de um, ou de dois, ou de três ou mais para expor o que há na sua mente. Por exemplo, o fofoqueiro e a fofoqueira não vai pecar individualmente. Você vai ficar fofocando para a parede, para o espelho? Não vai. Então você precisa de alguém ou de mais para poder se sentar, seja numa sala, no quarto, numa cozinha, seja nas calçadas, seja na beira-mar ou em qualquer outro lugar. Vocês
Porque o problema da fofoca é que nem sempre o fofoqueiro vai querer envolver simplesmente a si mesmo. Outras pessoas precisam estar envolvidas para compartilhar tal problema que a fofoca pode gerar. Quem está ouvindo aí atrás, diga amém, está ouvindo aí atrás? Então, o problema da fofoca, você não vai pecar individualmente fofocando, você precisa de alguém. Então, há questões de pecados individuais e pecados em conjunto, tá bom? Vamos lá. O texto da carta de Paulo indica que havia graves faltas na vida individual e conjunta, das igrejas de Creta. Como? Vamos agora aqui falar algumas coisas. Só lendo de novo. O texto da carta de Paulo a Tito indica que havia graves faltas na vida individual e conjunto das igrejas de Creta. Como? Em primeiro lugar, olha esse problema como é gravíssimo, como tantos os outros também são. Quem está ouvindo, diga amém? Um dos primeiros problemas gravíssimos, falta de liderança espiritual, irmão. Olha para cá. Imagine você se congregando numa igreja que o líder não é espiritual. Como é que você entende essa igreja? Um líder que não tem uma vida de piedade, onde a sua vida não está em harmonia com a verdade. Eu acredito que quem me conhece sabe que eu não sou vaidoso. Se alguém diz que eu sou vaidoso, acho que é por ódio, por raiva ou por opção própria. Eu não sou, tipo assim, expor. Eu não sou muito de estar expondo. Por exemplo, eu ganho um relógio. O relógio está dentro do meu guarda-roupa, vai fazer 6 meses que está quebrado. Ou mais, né, Francelene? Um relógio que eu ganhei, um Modane, tá certo? Uma certa vez com esse relógio, bem baratinho, irmão. Bem baratinho. Um relógio de R$200 é barato, por isso que tem um prego, tá lá dentro. Eu bati uma foto, Everton, assim, ó. Bati uma foto assim. Um relógio simples, humilde. Nem se compara com os relógios que muitos homens que têm condições têm. Ó, o rapaz colocou lá em cima, lá embaixo. Eu postei a foto no Face, em frente à minha casa. Ó, o rapaz colocou assim: que relógio bonito. Quase que eu digo assim: ele foi muito barato. Eu não tenho esse hábito de estar me exibindo. É comum de pessoas vaidosas querer se exibir. Sim ou não, irmão? Vamos ser sinceros. Uma pessoa muito vaidosa, ela se exibe demais. Pode observar, toda pessoa que é vaidosa, ela se exibe demais. Porque não tem necessidade de estar se exibindo. Primeiro, se exibe para quê? Está estimulando a espiritualidade? Então me peia, viu, irmão? Está estimulando o crescimento espiritual na vida da irmã ou do irmão? Está transmitindo alguma verdade com aquela exibição? Se não, para que se exibir? Que propósito tem de tamanha exibição? Rapaz, se Cristo fosse vaidoso, acho que a vaidade dele era a mais paia que tinha. Porque quando ele foi se exibir, ele se exibiu na cruz. Dá para dar um glória a Deus, quem está acordado aí? Se Jesus fosse vaidoso, acho que a vaidade dele era a vaidade mais paia que tinha. Porque quando ele foi se exibir, pegou um jumento, montou-se em cima. Nasceu na manjedoura. Nasceu numa manjedoura. Onde mais caro era um camelo. Foi escondido. Procurava os lugares mais secretos para orar. Até, olha, irmão, e outra coisa. Um líder falso, que tem falta de espiritualidade, irmão, falta de espiritualidade é algo muito gravíssimo. Então, quando o líder não é espiritual, a sua igreja tudo indica que não será. Por favor, quem me conhece, eu estou falando de mim, viu? Se você se doer, problema é seu e se vire. Eu não estou aqui para lhe agradar, não. Estou falando de mim. Eu não troco nenhuma reunião da igreja para tomar banho de água salgada. Glória a Deus. Aleluia. Se for murmurar, murmura logo. Então pede a Deus para te matar, cair dentro do buraco. Eu não troco nenhuma reunião da igreja
para ir para chá de panela e chá de fralda. E tem mais, irmão. Eu troquei a reunião da igreja uma vez para celebrar o casamento de quem? De quem? Do Wesley e da Camila, não foi? Foi, rapaz. Um culto de sexta-feira eu deixei o diácono Douglas aqui, o diácono Douglas, o Marcos, e fui celebrar o casamento. Mas quem foi para o casamento comigo viu lá, transformei para glória de Deus em um culto. Sapatão lá era viado, tome peia. Tinha lá sapatão, viado, e eu pregando o casamento lá. Casamento era um só. Aí comecei, tá até gravado. A Geisa até cantou nesse dia, ela foi e cantou. Porque até as oportunidades eu tenho que aproveitar, porque onde eu estou tem que ter culto. Aleluia, Deus. Levante a mão e glorifique a Deus. Até onde eu estou tem que ser espiritual. Glória a Deus. Eu não troquei de roupa, eu não troquei de sapato, não troquei de veste, não troquei de face, não troquei de nada para ir para o casamento, não. Peguei o microfone, então, 40 minutos de pregação, ó. Pregação. E tome peia. Viu? E quem foi comigo viu lá, que eu não alisei não, viu? Não alisei não. Agora, por favor, irmão, se você quiser me taxar como radical, aproveita, porque essa é a oportunidade. Eu não troco reunião nenhuma da igreja. Eu não perco reunião da palavra da igreja, que tem a palavra de Deus, por lugar nenhum. Eu vou, só se for depois. Chegou uma família do Piauí lá em casa, quando a minha mãe era viva. Carlos, a Fatinha está aqui o Dedé, o povo está doido para te ver. Depois que souberam que tu é pastor de igreja, estão doidos para te ver. Mãe, é o seguinte, eu estou indo para o culto agora. Se eles quiserem me esperar,